Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso bom Deus, para compartilhar uma palavra das Sagradas Escrituras com você que está aí nos ouvindo. No nosso momento R10, a nossa reflexão dentro de 10 minutos. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 20. E diz assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O contexto da passagem que eu acabei de ler, Jesus estava repreendendo os discípulos porque eles não tinham conseguido expulsar um demônio de um menino por falta de fé. Ou melhor dizendo, por ter uma fé dúbia. E eu digo isso porque quero aqui salientar que a fé a qual Jesus se refere aqui nesse texto e nesse contexto sobre os seus discípulos, não é que eles, os discípulos, não criam que Jesus era o Messias. Mas a dúvida e a pequena fé aqui era a de realizar a obra ordenada por Jesus. Ou seja, anteriormente, Jesus tinha dado uma ordem e comissionado os discípulos a irem pelas vilas e regiões curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios. Essa era a ordem de Jesus. E me parece aqui no texto que os discípulos tinham falhado por causa da dúvida, por causa da pouca fé. Então, dito isso, eu quero em primeiro lugar dizer que eu já ouvi alguns pregadores afirmarem que Jesus, nesse texto aqui, não estava querendo dizer que os discípulos deveriam ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Que essa interpretação está errada, que Cristo não estava se referindo ao tamanho da semente, mas apenas à qualidade da fé. Creio que essa interpretação desses pregadores se dá porque em algumas traduções da Bíblia está escrito assim, na parte que fala sobre o grão de mostarda. Se tiveres fé como um grão de mostarda, em algumas traduções bíblicas ela está desta maneira. Em outras, como a King James, está escrito assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguns, creio eu, utilizam apenas a primeira tradução, sem analisarem o contexto e fazer uma boa exegese do texto em apreço. Porém, a conjunção com, ou a palavra com, do grego, ous, ela significa como, à medida que, ou mesmo que. É uma partícula comparativa. Assim, sinceramente, eu não sei como chegam a essa interpretação. De forma que eu discordo, em parte, da interpretação a que mencionei anteriormente. Creio que Jesus, ele estava fazendo um comparativo, uma analogia. Jesus usava muito disso nos seus discursos, nas suas pregações, de analogias, de parábolas, para trazer uma verdade, para fixar na mente daqueles, para trazer a compreensão daqueles que o ouviam, que na sua maioria eram pessoas, digamos assim, que não tinham muito estudo, pessoas pobres, humildes, para trazer uma verdade e eles entenderem essa verdade. Então Jesus utilizava dessa forma de linguagem, essa metodologia, digamos assim, para trazer algumas verdades. E aqui, creio que não é diferente. Ele faz uma analogia para trazer aos seus ouvintes verdades e princípios a serem aplicados à vida daqueles que creem. De forma que, ao fazer essa analogia, devemos olhar para a semente como um todo. E a primeira característica ou qualidade visível do grão de mostarda é o tamanho. Ora, quando Cristo fala do grão de mostarda, da fé do grão de mostarda como um grão de mostarda, ou do tamanho de um grão de mostarda,
O que nós percebemos e vem à mente é um pequeno grão. Então eu concordo que existe outras qualidades da referida semente e que podemos extrair uma lição mais profunda dessa passagem, observando essas e outras características desse pequeno grão. Assim nós passaremos a reflexão analisando as características qualitativas do grão de mostarda e aplicando, se possível, à nossa fé. A primeira característica qualitativa do grão de mostarda que eu quero trazer aqui é o seu tamanho. Ela era pequena e provavelmente desprezada por alguns ou por aqueles que não o conhecem. Porém, essa semente ela torna-se uma árvore frondosa e de tronco forte. A lição que nós tiramos, essa primeira característica, é que, na maioria das vezes, ou comumente, a fé cristã ela é desprezada. Desprezada por muitos, desprezada pelo mundo, desprezada muitas vezes pelos familiares daqueles que se converteram a esta fé, ao cristianismo. Quantos cristãos que se converteram e as suas famílias, os seus parentes, colegas, começaram a desprezá-lo, começaram a chacotá-lo, começaram a sorrir da sua fé, dizer: você crê nisso, você crê em Deus, você crê em Cristo, você crê na Bíblia. Porém, o cristão verdadeiro, ele continua firme. Apesar dos outros acharem que a fé ela é pequena, a fé ela é desprezada, ela pode tornar-se uma árvore frondosa e de tronco forte. Ou seja, ela pode tornar-se grande, fortalecida, ao passo que você vai caminhando, ao passo que você vai enfrentando e vai superando as dificuldades, você vai se fortalecendo. E as chacotas e o desprezo e os inimigos vão sendo derrotados, vão caindo por terra. E assim como a árvore que é frondosa, vista ao longe, com um tronco forte, e serve de ninho para pássaros, a fé daquele que continua crescendo, ela é uma fé que vai atrair as pessoas, aqueles que desprezaram, aqueles que no início não creram e agora eles querem viver e andar também nesta fé. A segunda característica qualitativa do grão de mostarda é a resistência. Ela é uma das sementes mais resistentes. Dificilmente pode ser ela quebrada, mesmo sendo pisada ou queimada, o que aponta para uma lição sobre a nossa fé, de que devemos ter uma fé resistente, uma fé que não é abalada, uma fé que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio a torturas e até a morte, ela resiste até o fim. A outra característica que eu posso apontar é a avultação, ou seja, o crescimento rápido. O grão de mostarda tem um crescimento rápido. Ela tem a capacidade de rapidamente se tornar esta grande árvore. De igual forma, a nossa fé nessa caminhada, a cada dificuldade, a cada provação, ela vai aumentar. Na rapidez que vier as provações, na rapidez que vier as dificuldades, na rapidez que nós somos provados, a nossa fé, ela vai crescer. E por último, a semente do grão de mostarda não é híbrida. Ou seja, ela não se mistura com nenhuma outra semente, nem mesmo através de meios da ciência. Que interessante isso, não? O grão de mostarda, ele é genuíno. O que isso nos indica? Qual é a lição que Jesus traz para nós aí, através dessa analogia do grão de mostarda e a fé? É que a nossa fé deve ser uma fé pura, não misturada, uma fé genuína, uma fé que não é moldada ou não é mudada pelas consequências ou por conceitos novos que surgem, né? Uma fé que ela não se mistura com outras, ela não é uma fé influenciada, mas ela é única, ela é genuína. Então, aprendemos
que a nossa fé, ela deve ser como essa pequena semente, com qualidades surpreendentes. De forma que quando eu olho para esse texto e prescruto a Bíblia Sagrada e vou caminhando nas linhas, percebo que a semente espiritual que tem essas qualidades é a própria palavra de Deus que está em nós, que foi plantada em nós. Portanto, para que possamos fazer a obra que Jesus nos ordenou, como ele mesmo diz em Mateus 10:8, essa semente deve germinar e para isso faz-se necessário que ela seja regada todos os dias com a água que vem do trono de Deus. Essa água é o Espírito Santo do Senhor, que está em nós, fazendo com que essa semente ela germine, ela brote e ela cresça e se torne uma grande árvore frondosa, com raízes fortes, resistente, uma fé não misturada, mas genuína e que cresce rapidamente a cada dia. Essa é a lição desse texto, essa lição que Jesus nos traz em Mateus 17:20. Eu espero que possamos aplicar esta verdade às nossas vidas. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.